Se você achou que lugares abandonados são apenas silenciosos e vazios, talvez mude de ideia depois dessa história. Tudo começou com uma transmissão ao vivo feita por um pequeno drone que sobrevoava uma área esquecida, perto de um antigo lago artificial. A imagem parecia comum no início, construções deterioradas, vegetação tomando conta das paredes e água parada, formando um espelho escuro no meio do terreno. Mas poucos segundos depois, algo estranho apareceu na gravação. Um movimento lento na água. Algo grande, branco. No começo parecia apenas um reflexo estranho, até que aquela forma se moveu novamente. Foi nesse momento que quem estava controlando o drone percebeu uma coisa perturbadora. Aquilo não era um reflexo, era um crocodilo. E não era um crocodilo comum. A pele dele era completamente branca, um crocodilo albino escondido em uma área abandonada, observando tudo em silêncio. Antes de continuar essa história, já deixa o like aqui no vídeo e se inscreve no canal, porque relatos como esse mostram encontros com coisas que muita gente acha que só existem em filmes. E o que aquele drone registrou nos minutos seguintes transformou uma simples exploração em uma situação de tensão real, que ninguém ali esperava viver. A área onde tudo aconteceu ficava afastada das cidades. Era um antigo complexo que décadas antes havia sido usado para testes agrícolas e armazenamento de equipamentos. Com o tempo, o local foi abandonado. Os prédios ficaram vazios, as cercas enferrujaram e a natureza lentamente começou a tomar conta de tudo. Árvores cresceram entre rachaduras no concreto, plantas subiram pelas paredes e o antigo lago artificial, que antes era usado para irrigação, virou um corpo de água escura, cercado por vegetação. Durante muito tempo, ninguém visitava o lugar, mas isso começou a mudar quando exploradores urbanos e criadores de conteúdo começaram a procurar locais abandonados para gravar vídeos. A ideia era mostrar como o tempo havia transformado aquele espaço esquecido em algo quase irreconhecível. Quando chegaram, o silêncio chamou a atenção imediatamente. Não havia barulho de carros, não havia vozes, apenas o som do vento passando entre estruturas antigas e folhas secas no chão. O lago ficava no centro do complexo. A água era escura e completamente parada. Não havia ondas, apenas algumas plantas flutuando perto das margens. Era o tipo de lugar que parecia parado no tempo. O drone foi preparado e lançado no ar. A câmera começou a transmitir as imagens ao vivo para um monitor nas mãos do operador. Do alto, era possível ver o complexo inteiro. Prédios abandonados, caminhos tomados por vegetação e o lago escuro refletindo o céu cinzento. Tudo parecia vazio. Durante os primeiros minutos, nada de diferente apareceu. O drone sobrevoava lentamente cada parte do lugar, enquanto a câmera registrava todos os detalhes. Até que algo apareceu na borda do lago. No começo, era apenas uma mancha clara perto da água. O operador pensou que fosse algum objeto abandonado, talvez uma lona velha ou pedaço de plástico preso entre as plantas, mas quando o drone se aproximou um pouco mais, aquela mancha se moveu, devagar, pesado, como se algo enorme estivesse deslizando dentro da água. O operador aproximou o zoom da câmera, a imagem ficou mais nítida, e então todos que estavam olhando para o monitor ficaram em silêncio. Era um crocodilo, mas havia algo completamente diferente nele. A pele era branca, não branca como areia, branca como marfim. Era um crocodilo albino. Animais albinos são extremamente raros na natureza. A falta de pigmentação deixa a pele clara e os olhos geralmente avermelhados. Essa condição também torna esses animais mais sensíveis à luz e muitas vezes mais difíceis de sobreviver na natureza. Ver um crocodilo albino em um lago abandonado parecia algo quase impossível, mas o drone estava mostrando exatamente isso. O animal estava parcialmente dentro da água, imóvel, com apenas a cabeça visível. Os olhos estavam voltados para a margem, observando. Ninguém ali esperava encontrar algo assim. O operador manteve o drone parado enquanto todos analisavam a cena. O crocodilo parecia enorme.
Mesmo visto de cima, dava para perceber que o corpo era largo e poderoso. Ele não se movia, apenas permanecia ali, silencioso, como se estivesse perfeitamente adaptado àquele lugar abandonado. Um dos exploradores comentou que talvez o animal tivesse aparecido ali anos antes, quando o lago ainda tinha alguma conexão com o rio próximo. Com o tempo, ele teria ficado preso naquele ambiente isolado. Mas havia algo estranho se aquele crocodilo realmente vivia ali há muito tempo. Porque quase ninguém nunca falou sobre isso. O drone continuou filmando. Foi então que o crocodilo fez um movimento lento. A cabeça virou alguns centímetros. Os olhos olharam diretamente para a câmera do drone. Foi um momento estranho, porque parecia que o animal sabia que estava sendo observado. O operador decidiu descer o drone um pouco mais para capturar detalhes da pele branca. Quando a câmera aproximou ainda mais, foi possível ver as escamas claras refletindo a luz do céu. Era uma visão impressionante, mas também inquietante. Porque um predador daquele tamanho, vivendo em um lugar abandonado, levantava muitas perguntas. Enquanto o drone filmava, um dos exploradores decidiu caminhar um pouco mais perto do lago. Ele queria ver o animal com os próprios olhos. Os outros avisaram para tomar cuidado. Mesmo parecendo imóvel, um crocodilo sempre é um animal extremamente rápido quando decide se mover. O explorador caminhou lentamente pela margem. A vegetação fazia barulho sob seus pés. O drone continuava transmitindo tudo ao vivo. Do alto, a câmera mostrava algo que o explorador ainda não conseguia perceber claramente. Quando ele se aproximou da água, o crocodilo fez um pequeno movimento, quase imperceptível. A cauda deslizou dentro da água. Uma ondulação suave apareceu na superfície. O explorador parou. Ele finalmente conseguiu ver o animal. Mesmo à distância, era possível perceber o tamanho. O crocodilo albino estava parcialmente submerso, mas a cabeça enorme e as costas largas mostravam que aquele era um predador poderoso. O homem decidiu não se aproximar mais. Ele ficou apenas observando. Durante alguns segundos, o lago voltou a ficar completamente silencioso. Então algo inesperado aconteceu. O crocodilo mergulhou. A água se fechou sobre o corpo branco e o animal desapareceu. Agora, o lago parecia vazio novamente. O explorador deu um passo para trás. Os outros continuavam observando o monitor do drone com atenção. Eles sabiam que quando um crocodilo desaparece na água, isso não significa que ele foi embora. Significa apenas que ele está se movendo abaixo da superfície. O drone tentou acompanhar a movimentação, mas a água era escura demais. Nada podia ser visto. A tensão começou a crescer. O explorador se afastou alguns passos da margem. Foi uma decisão prudente. Alguns segundos depois, uma grande ondulação apareceu no centro do lago. O crocodilo emergiu novamente, mas agora estava em outro ponto. Mais perto da margem. Mais perto de onde o explorador estava momentos antes. O animal permaneceu imóvel novamente. Apenas os olhos acima da água. Observando o drone, registrava tudo. A pele branca contrastava fortemente com a água escura do lago. Era uma cena surreal. Depois de alguns minutos, o grupo decidiu que era melhor não se aproximar mais. Eles continuaram filmando de longe. O crocodilo permaneceu ali por algum tempo, sem pressa, sem medo, como se aquele lugar fosse completamente dele. Finalmente, o animal virou lentamente e nadou em direção à parte mais profunda do lago. O corpo branco desapareceu gradualmente na água escura, até que sumiu completamente. O drone continuou sobrevoando o lago por mais alguns minutos, mas o crocodilo não apareceu novamente. O grupo ficou em silêncio. A gravação tinha capturado algo raro, algo que quase ninguém espera encontrar em um lugar abandonado. Um predador silencioso, vivendo escondido em um lago esquecido. Mais tarde, quando revisaram o vídeo completo, perceberam um detalhe curioso. Antes mesmo de o drone focar no lago, uma pequena ondulação já estava presente perto da margem. Isso significava que o crocodilo provavelmente estava observando desde o início, esperando imóvel, escondido na água escura. E talvez a coisa mais inquietante naquela história
não era apenas o fato de um crocodilo albino viver naquele lugar, mas sim imaginar há quanto tempo ele estava ali. Silencioso, invisível, esperando alguém finalmente perceber que aquele lago abandonado não estava vazio.